Isaías capítulo 49, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Isaías 49, de 1 a 7. Conforme eu disse no domingo passado aos irmãos, no livro do profeta Isaías, nós temos uma série de 4 poemas espalhados por ele a partir do capítulo 40, que são profecias a respeito de Jesus Cristo. Nós normalmente temos chamado essas profecias de cânticos do servo do Senhor, porque nessas 4 profecias, falando a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus, ele é principalmente chamado servo, como ele é também chamado no livro de Atos dos Apóstolos em seus primeiros capítulos. Deus enviou o seu servo, que andou por este mundo fazendo o bem. E na semana passada eu disse para vocês então que em cada um deles nós temos assim alguns aspectos de quem é o Senhor Jesus, da sua obra, o que ele veio fazer neste mundo, que em cada um deles nós temos a revelação do Deus da graça, que se manifestou através do seu Filho, para trazer salvação, para trazer cura, para trazer restauração das nossas almas. E embora rejeitado, a cada um desses poemas que a gente vai lendo, a gente vai percebendo como a rejeição do servo do Senhor por este mundo vai aumentando. Embora rejeitado, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, não deixou de cumprir a sua missão, de modo que ele alcançou a sua graça com os escolhidos do Senhor de todos os povos. E na semana passada, então, a gente olhando para Isaías 42, porque os cânticos estão em Isaías 42, 49, 50, 52 e 53 também. Olhando para Isaías 42, nós vimos que o servo do Senhor, ele é chamado de escolhido de Deus, predestinado pelo Senhor, para, ungido pelo Espírito Santo, proclamar libertação. Alguém que Deus amou, que teve nele todo o seu prazer e que o comissionou para, pelo poder do Espírito Santo, trazer salvação para todos os povos. E hoje, então, meus irmãos, nós vamos considerar, ainda que de modo breve, o segundo cântico. Domingo que vem nós vamos pular, porque teremos outro assunto aqui. No outro domingo eu não estarei aqui, mas no primeiro domingo do outro mês que eu estiver aqui, nós vamos para o capítulo 50, está bem? Então hoje nós vamos ler aqui no capítulo 49, os primeiros 7 versículos que contam para nós mais um desses poemas, um desses cânticos do servo do Senhor. E diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inutilmente ou inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor,
que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Até aqui, meus amados irmãos. Este poema que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira, do versículo 1 até o versículo 4, onde o Senhor, ou melhor, o seu servo, está falando. E ele se apresenta como alguém que deseja ser ouvido por todas as nações da terra. Ele começa dizendo: ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe. Não é uma palavra dirigida somente à nação de Israel, é também à nação de Israel, mas ele quer que gente do mundo inteiro esteja ouvindo aquilo que ele tem para dizer. E ele começa então a se apresentar. Ele se apresenta como alguém que foi chamado por Deus desde o seu nascimento. O seu nome foi chamado desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. E ele explica, então, nessa palavra que ele tem para todos os povos, que o Senhor que o chamou, fez a boca deste seu servo como uma espada afiada, como uma espada de dois gumes, ou como uma flecha polida que ele colocou no seu arco. São duas metáforas que descrevem bem aquilo que o Senhor Jesus veio para fazer neste mundo. Porque você se lembra de Hebreus capítulo 4, quando o escritor está falando a respeito da palavra de Deus? Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é longa e afiada o suficiente para penetrar no mais profundo do nosso ser e dividir aquilo que é da alma e aquilo que é do pensamento humano, dividir a alma do coração, por assim dizer. Ela traz para fora, essa espada aguda que é a palavra de Deus, as nossas verdadeiras motivações, os nossos verdadeiros propósitos. Então, quando o servo do Senhor diz aqui: o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda, é disso que ele está falando. E ele me escondeu na sua mão, isto é, eu sou uma espada na mão do Senhor. E a segunda metáfora que ele usa é a metáfora de uma flecha bem polida, bem afiada, que tem um alvo certo para alcançar, que tem um propósito. Ele colocou na aljava, e quando ele pegar a sua flecha, na hora do Senhor, na hora certa, ele vai usar esta sua flecha. Então, nos primeiros 2 versículos, ele começa a se apresentar. Depois, no versículo de número 3, ele fala de um propósito do Senhor para com ele. E diz assim, o mandamento do Senhor: tu és Israel, por meio de quem eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus me destinou a fim de que, através de mim, ele seja glorificado. No versículo de número 4, ele expressa o sentimento de que, embora o seu trabalho, às vezes pareça um trabalho difícil, um trabalho vão, ele diz: mas o meu trabalho é perante o Senhor. O meu direito não passa despercebido diante dele, e ele vai me dar a sua recompensa. E depois, irmãos, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 7, a gente vê a segunda parte do poema, quando é Deus falando com ele, quando o Senhor está respondendo para o seu servo. E então ele diz assim: mas agora diz o Senhor que te formou desde o ventre da sua mãe para ser o seu servo, para que torne a trazer a Jacó, para reunir os filhos de Israel, e vai descrevendo a maneira como ele, o servo do Senhor, glorificaria aquele que o chamou, aquele que o enviou. E seria através da sua obra, seria através daquilo que ele faria, e aquilo que ele faria seria por causa daquilo que ele é. Então hoje, meus irmãos, o que eu quero considerar com vocês são 3 verdades que nós observamos aqui no nosso texto a respeito deste maravilhoso servo do Senhor. E qual é o nosso propósito? É que ao contemplar o servo do Senhor, nós sejamos por ele iluminados, nós sejamos por ele transformados. Eu tenho dito para os irmãos o tempo todo que este servo do Senhor, a quem os poemas aqui de Isaías se referem, todos eles falam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que nós dizemos isso? Os porquês estão
desses 3 motivos pelos quais nós vamos abordar agora. Primeiramente, meus irmãos, a primeira razão ou o primeiro motivo que eu desejo mencionar é que Jesus Cristo, ele é declarado explicitamente em várias passagens do Novo Testamento como sendo o cumprimento dessas promessas aqui de Isaías 49. Os irmãos se lembram que na semana passada, quando nós meditamos em Isaías 42, nós nos detivemos em Mateus capítulo 12, porque Mateus capítulo 12, ele diz assim, olha, isso aconteceu para que se cumprisse, e cita para nós Isaías 42. Agora, da mesma forma, no Novo Testamento, existem várias passagens que mostram para nós que esse texto aqui está falando sobre Jesus. Por exemplo, no versículo 6 aqui, está escrito que Deus o constituiu para ser não somente uma luz para Israel, para Jacó, mas para todas as nações. E quando nós então refletimos naquilo que o Novo Testamento fala a respeito de Jesus, a gente pode começar desde que Jesus era uma criancinha, quando ele tinha pouco mais de um mês de idade, cerca de 40 dias. Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, que quando Maria cumpriu a sua quarentena de gestação, de acordo com a lei de Moisés, ela tomou o seu bebezinho, juntamente com o seu marido, e eles foram até o templo de Jerusalém, para consagrar Jesus ali. De acordo com a lei do Senhor, todo filho, todo macho, com 8 dias de vida deveria ser circuncidado. Aí os pais voltavam para casa e mais 23 dias depois, completando 40, ou melhor, 33 dias, voltava lá no templo para que o menino fosse consagrado. Então José e Maria, pais piedosos que eram, tomaram Jesus e o levaram lá. E quando eles chegaram no templo, quando a cerimônia estava para se iniciar, surgiu ali um ancião, um homem chamado Simeão. E quando Simeão viu o Senhor Jesus nos braços de Maria, ele tomou o pequeno Jesus em seus braços. E quando ele fez isso, o Espírito Santo se apossou dele, e ele orou. E quando ele orava, ele disse assim, Senhor, eu vou ler para os irmãos, Lucas 2, 29 a 32, Simeão orou assim, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória para o teu povo de Israel. Veja, nesse texto que eu acabei de ler, o que Simeão está fazendo, levado pelo Espírito Santo, é repetir a profecia de Isaías e dizendo, olha, aqui está se cumprindo aquilo que o profeta falou. Este é a salvação para todos os povos, este é a luz para todos os gentios. Muito tempo mais tarde, quando o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo dando testemunho da sua própria conversão, mais uma vez ele cita o profeta Isaías, e ele diz que Jesus falou assim para ele, eu te constituí luz para os gentios, ou melhor, que Deus falou para Jesus, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. Mais tarde, no mesmo livro de Atos, no capítulo 23, mais uma vez o apóstolo Paulo usa a profecia de Isaías para falar, olha, Jesus é a luz de todas as nações. Por isso, para nós que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós nem precisaríamos de alguma explicação maior para saber que 750 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava falando a respeito dele. Bem, então essa é uma primeira razão pela qual nós dizemos que aqui nós estamos falando de Jesus. Mas a outra razão, ou melhor, as outras razões pelas quais nós entendemos assim, é por causa do conteúdo da própria profecia a respeito do servo do Senhor. E basicamente, a profecia aqui do capítulo 49, ela fala 2 coisas que resumem tudo quanto Jesus veio para fazer. A primeira coisa que eu quero destacar, novamente no versículo de número 3. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. A primeira coisa que ele diz aqui, é que a grande razão do seu servo ser chamado desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, é que ele veio para glorificar a Deus. Quando a gente
pensa nessas palavras, o que vem à nossa mente, por exemplo, é quando na última noite em que Jesus estava aqui, antes da sua crucificação, ele foi orar. Ele foi orar por nós. Aquela noite em que Jesus pensou não somente naqueles discípulos que ele tinha reunido naqueles 3 anos de ministério, eu estou falando de João capítulo 17, ele foi orar por eles, mas ele orou não somente por eles, e sim por todos aqueles que viriam a crer na sua palavra. E Jesus disse ao Pai Celestial: Pai, eu tenho cumprido a missão que o Senhor me tem dado. Eu estou aqui já às vésperas de terminar aquilo que eu vim fazer, e tudo quanto o Senhor me deu para fazer, eu tenho feito. E ele, à medida em que foi falando ao Pai Celestial, ele foi recordando e pedindo a Deus tudo o que ele queria para a nossa vida. Ele pediu, por exemplo, que nós vivamos uma vida de santificação pela sua palavra. Orou ao Pai Celestial para que nós tenhamos uma vida bonita diante do mundo, segundo a palavra de Deus, para que através do nosso testemunho, através de uma vida de santidade, o mundo seja abençoado por nosso intermédio. Jesus também orou naquela ocasião para que nós fôssemos unidos de alma, unidos de espírito, porque ele disse assim: eu peço que eles sejam um, porque eles, sendo um, o mundo crerá que o Senhor me enviou. Então ele orou também para a unidade de todos, pela unidade de todos os crentes, através dos tempos, de todos os lugares, a sua unidade espiritual. Ele orou também, meus irmãos, para que não que fôssemos retirados do mundo, mas para que nós fôssemos livres do poder de Satanás. Porque em outra ocasião ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Não é bom saber disso? Que se hoje eu estou aqui, é porque Jesus, 2000 anos atrás, antes de derramar o seu sangue na cruz, estava ali orando por mim. Aliás, não é muito bom saber, conforme a carta aos Hebreus nos diz, que Jesus agora está à direita do trono de Deus, orando por nós. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas falhas, os meus temores, as minhas ansiedades, eu tenho meus pecados, as minhas tentações, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu também tenho Jesus. Jesus o tempo todo está comigo, e Ele está ali à direita do Pai, e Ele pede por mim. Ele olha para o João, como se o Senhor João fosse a única pessoa do mundo, porque Deus tem a capacidade de olhar para cada um de nós como se fosse o único, não é? A sua capacidade é infinita. E ele diz assim: olha lá, Pai, o meu filho João, o meu servo João, a situação que ele está passando, a tristeza que ele está tendo no seu coração agora, por determinada situação. E ele não fala, ele não pede ao Pai para que Deus nos tire de situações assim, mas ele diz assim: fortalece o teu servo. Lembra quando Satanás disse para Jesus, ou melhor, Satanás disse para Deus, o Pai, que queria peneirar Pedro? O que Jesus fala? Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então saiba de uma coisa, irmão, nesse momento, mesmo que a tua fé queira desfalecer, não vai, porque tem alguém que está intercedendo por você, junto do trono de Deus. É Jesus, é o teu sacerdote, misericordioso. Ora, quando Jesus estava ali orando por nós, quando ele estava se assegurando diante de Deus, que nenhum daqueles que lhe foram dados por Deus se perderia, ele disse assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Foi assim que Jesus glorificou a Deus, salvando-nos, libertando-nos, trazendo para nós a sua graça, a sua bondade, porque Deus queria isso para nós, nós fomos amados do Senhor. Então, Jesus veio a este mundo para cumprir esse grande desejo do coração de Deus. E é por isso que ele é chamado de Israel também. Você não vê como isso é interessante? No versículo 3 ele é chamado: tu és Israel, por meio de quem eu serei
glorificado. Mas alguns versículos mais tarde, no versículo de número 6, ele diz assim: pouco é seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Quer dizer, esse Israel do versículo 3 não é o mesmo do 6. Esse Israel do versículo 3 é aquele que vai reunir o povo de Israel. Por que ele é chamado Israel então? Por que Jesus é chamado Israel? Você se lembra que nos Salmos está escrito que Israel deveria ser uma luz para as nações, mas Israel falhou. Israel não cumpriu a missão que Deus lhe deu, como povo, como nação. Ao contrário, Israel deu mau testemunho perante as nações, não foi fiel. O que Deus fez então? Ele disse que Jesus agora era o Israel, o representante dele perante as nações. E então, ele diz para o seu servo, para Israel: Israel, você vai ser essa luz. Agora tem um segundo aspecto, meus irmãos, aqui da missão de Jesus, quando ele glorificou ao Pai dessa maneira, que nós queremos destacar. E este segundo aspecto está no versículo de número 6. Sim, diz ele, diz o Pai Celestial para o seu servo: pouco é seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, e para seres a minha salvação, até as extremidades, ou até a extremidade da terra. É por isso que essa profecia ela começa sendo dirigida não somente ao povo de Israel, mas a todas as nações. É por isso que no versículo 1 ele diz assim: ouvi-me todos os povos, todas as extremidades da terra. Eu sou luz não só para Israel, mas para o mundo inteiro, para a gente do mundo inteiro é que eu tenho sido enviado. Você faz parte desse povo que Deus tem chamado? Será que a nação brasileira, ela foi destinada para ser alcançada também pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Ou como diz o profeta, um povo que nem existe ainda há de me adorar. É isso que está se cumprindo cada vez que o Evangelho é pregado, cada vez que a palavra de Deus é anunciada. Jesus está falando com todas as nações e ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu fui dado não somente para o povo de Israel, mas para todos os povos, para ser a sua luz e a sua salvação. Isso tem algumas implicações, meus irmãos. Uma delas é que sem Jesus o mundo está em trevas. Lá em João capítulo 3 está escrito que aquele que anda nas trevas está longe de Deus, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você já experimentou andar no escuro? Uma vez eu fiz isso, faz uns 30 anos. Lá em Tapetininga eu me levantei de noite e fui andar no escuro. Sabe o que aconteceu? Eu quebrei o pé, porque eu fui andando com tanta força em direção à cama que eu bati o pé na cama e quebrei. No dia seguinte, estou lá engessando o pé. O que eu quero dizer? O que eu quero ilustrar com isso? A pessoa que anda nas trevas não sabe para onde vai. Ela não sabe o que é pecado. Para ela, as trevas e a luz são a mesma coisa, porque ela não faz diferença. Ela faz coisas erradas e ela pensa que é o normal. Ela pensa que a vida é assim mesmo. Então ela não tem discernimento moral, ela não tem discernimento de honestidade, de falar a verdade. Ela não tem discernimento daquilo que Deus odeia. Para ela tudo a mesma coisa. E quem anda nas trevas, diz o Senhor Jesus, não sabe para onde vai e ele pode cair num barranco. Ou ele cai. Ou como é que diz Provérbios? Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim é amargo como a morte. Nem sabe ele em que tropeça. Tropeça e cai sem saber. É assim que é a pessoa que não tem Cristo. O mundo sem Cristo está nas trevas. O mundo sem Cristo está para cair no buraco. O mundo sem Cristo está prestes à condenação. Jesus veio para dissipar as trevas, para iluminar o coração, iluminar a mente, dar discernimento do que é errado, do que é certo, conceder arrependimento. E com o arrependimento, tempos de refrigério. Veio para dar norte para a vida dos seres humanos, para que os seres humanos saibam a razão da sua existência nesse mundo. Lembram-se daquelas palavras que os filósofos costumavam usar antigamente, aquelas questões básicas da filosofia? Quem sou eu? Da onde eu vim?
Para que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? A resposta está em Jesus. Eu sou criado por Jesus para a glória dele. Eu estou aqui para a glória dele. Eu estou aqui para ir para o céu. Esse é o meu destino. A resposta que todo ser humano precisa, a da razão da sua existência, está em Jesus, a nossa luz. E ele complementa: ele é luz para os gentios, ele é salvação para todos os povos. E a palavra salvação também é outra palavra muito significativa. Você só precisa ser salvo quando você está perdido, ou quando você está numa situação de grande perigo. Ora, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que Jesus veio a esse mundo para nos livrar de perecer no inferno, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, quando Jesus veio trazer salvação, quando Jesus veio para ser a luz desse mundo, ele estava cumprindo a vontade de Deus, e a vontade de Deus era nos abençoar. Então, duas coisas Jesus fez. Primeiro, Jesus glorificou a Deus. Agora, como é que Deus é glorificado? Suponhamos, Rodrigo, que você não fosse salvo. Você estaria aqui para louvar a Deus? Como é que Deus é mais bem glorificado, como diz um certo escritor? É na medida em que nós reconhecemos o quanto Ele é bom. Na medida em que nós, reconhecendo o quanto Ele é bom, entregamos a nossa vida a Ele. E dizemos: Senhor, a minha vida é para o Senhor, é para a Tua glória, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não vivo em função de mim mesmo, porque eu confio tanto em Ti, que eu posso colocar a minha vida na Tua mão. E dessa forma Deus é glorificado também. Então, Deus é glorificado à medida em que a salvação acontece na vida dos homens. Jesus veio para glorificar a Deus dessa maneira. Bem verdade, meus irmãos, que quando uma pessoa rejeita Jesus, de qualquer modo ele será glorificado. Mas bem verdade, voltando a citar John Piper, ele é mais bem glorificado quando você o reconhece como seu Deus e Salvador. É para isso então que Jesus veio. Pois bem, meus irmãos, se é assim que se comporta o servo do Senhor, se é isso que ele faz ao vir a este mundo, nós só podemos chegar à conclusão de que aqui esse texto está falando de Jesus. E se ele está falando de Jesus, vamos pensar em algumas implicações disso para nós. Primeira coisa, se é Jesus que está falando aqui, ouça o que ele diz. No versículo 1, ele diz: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, diz o Senhor. Eu fui enviado pelo Senhor. Eu fui enviado como uma flecha aguda. Eu fui enviado como uma espada afiada. E aquilo que eu tenho para dizer procede do Pai. Você deve se lembrar que nos evangelhos Jesus constantemente diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem fala por meu intermédio. Querido, leia as Escrituras. Aquele que veio da parte do Pai tem uma mensagem para você, para todas as áreas da tua vida. Aquilo que Ele quer de você no seu dia a dia, aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que Ele quer que você creia, aquilo que Ele quer que você viva, que você pratique, para a glória de Deus. Em certa ocasião, Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar para vocês como é. É como aquele homem sábio que edificou a sua casa sobre um solo bem sólido, sobre a rocha firme, e quando vêm as tempestades, não derrubaram aquela casa, porque ela estava bem alicerçada. Assim é todo aquele que crê na palavra de Jesus e a obedece. Ouça a palavra de Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, veja o versículo de número 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis da terra, ou os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu.
Tem uma tradução que diz, eles se inclinarão perante ti, porque a palavra adoração, esse é o sentido dela, é você prostrar-se completamente diante daquele que você reconhece como teu Senhor, como teu Deus. E ele diz aqui ao seu servo, os reis, os príncipes deste mundo vão adorar você, por amor do Senhor, do Santo de Israel, porque o Santo de Israel te glorificou. Naquela oração de João capítulo 17, Jesus diz assim ao Pai, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E ele continua, agora glorifica-me contigo, ó Pai, com aquela glória que eu tive com o Senhor desde antes que houvesse mundo. Isto é, o resultado de Jesus se humilhar até a morte na cruz, é que ele foi glorificado por Deus. E Deus quer que ele seja glorificado por nós. Então que a sua vida seja uma vida de adoração a Jesus. Prostre-se diante dele, reconheça ele como teu Deus. Quando você está aqui cultuando, quando você está cantando, quando você está orando, que o teu pensamento seja o Senhor Jesus, que ele seja o alvo da tua mente, do teu coração, adore ele de todo o teu ser. Mas quando você sair daqui, faça a mesma coisa, em tudo que você fizer. Cada ato seu, você está lá em casa lavando louça, você está lavando para Jesus. Você está indo para a escola, Carolzinha, você está indo para estudar porque Jesus te deu inteligência. E porque você quer ser uma menina que glorifica Ele em tudo que você faz. Qualquer coisa que você estiver fazendo, relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, busque glorificar a Jesus. O relacionamento com os irmãos da igreja, o relacionamento com as pessoas no trabalho, os seus colegas de trabalho, procure em tudo que você fizer, dar glória ao nome de Jesus, porque Ele é a tua luz, Ele é a tua salvação. E uma vez que Ele é a tua luz, a tua salvação, uma vez que você o adora, uma outra coisa, o Senhor é a minha luz. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmão, em todas as circunstâncias nesse mundo, tenha paz no coração. Tenha tranquilidade na sua alma. Você tem um Deus que é a tua proteção. Você tem alguém que te amou tanto, 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 que não poupou o seu próprio filho para lhe trazer liberdade, para lhe trazer salvação, para trazer bem-estar para a tua alma. Tenha paz, que o Senhor seja a força da tua vida. Se os pecados que você comete te atormentam, lembre-se daquele que morreu na cruz por você. Não são tão belos aqueles cânticos que entoamos agora há pouco, que falam do amor de Deus? E sabe por que são belos? Porque são verdadeiros. Não são poesia inventada pelo desejo humano, pela carne humana. Não, são verdades eternas reveladas na palavra de Deus a nosso respeito. Ele me amou, Ele morreu por mim. Eu sou uma pessoa purificada dos meus pecados. Eu ando na luz, porque Deus é luz. E por último, lembre-se dessa palavra que Ele expressa. Ele deseja que os confins da terra ouçam a sua palavra. Ouvi-me, terras. Você ouviu a palavra de Jesus? Se ouviu, Marineide? E como foi, meu amor? Jesus desceu do céu para falar para você? Jesus falou através do seu corpo, que é a igreja. A igreja é a boca de Deus nesse mundo. A igreja são os braços e mãos e pés do Senhor Jesus nesse mundo. Então, amados, nós somos chamados a anunciar a palavra do Senhor também, porque Ele em breve virá. Eu dou graças a Deus pelo dia que alguém, olhando para mim e me vendo ali na igreja, sentado, todo esquisitinho, maço de cigarro no bolso. Você sabe como uma pessoa que fuma 2 maços de óleo por dia, de Hollywood por dia, você sabe como é que é o aroma dela, não sabe? Mas aí algum irmão chegava perto de mim, sentava do meu lado, abria a Bíblia comigo e pacientemente ia mostrando a Bíblia para mim à medida em que o pastor pregava. Ah, como eu dou graças a Deus por aqueles irmãozinhos lá da terceira igreja que fizeram isso por mim. Olhe para as pessoas desse mundo que estão nas trevas, que precisam da salvação. E você que foi contemplado com a luz do Senhor, seja um reflexo dessa luz também. Anuncie a palavra do Senhor.
Vamos